Bom dia a todos, espero que sejam todos bem, na paz de Deus, de Cristo. Que essa semana tenha sido a mais leve possível, abençoada já bem sabemos que é. Vamos dar início à nossa reunião dos dias de domingo. Mirela, faz a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Hoje a reunião é o estudo do Livro dos Espíritos. E, como sempre, né, vamos realizar a pergunta inicialmente, né, ou ao findar da última reunião, a última pergunta feita, e inicialmente começamos por ela. A lição do Livro dos Espíritos, ela é inteligência e instinto, tá? Inteligência e instinto. E aí, a última pergunta e resposta estudada por nós aqui no Livro dos Espíritos, né? Primeira obra de Allan Kardec, 1857. A última pergunta foi a de número 73. 73. O instinto é independente da inteligência? Então, naquele momento, no estudo dessa pergunta, né, e posteriormente da resposta, nós trabalhamos, até falamos um pouco a respeito dos próprios animais, né, o instinto que eles carregam, o instinto ele é nada mais, nada menos que até mesmo, né, o gatilho do princípio da inteligência. Mas, ao mesmo tempo, tem animais que, pela interação por si só, nos apresenta e nos surpreende pela grandeza de que pode falar sim ou não, mas do próprio raciocínio, né? Ou princípio do raciocínio, né? Então, vários animais desses nos chamam a atenção naquele dia de estudo. Nós comentamos a respeito de cachorros, macacos, golfinhos, mas tem tantos outros mais, né, no reino animal, que tem essas percepções instintivas e, por vezes, a apresentação de pontos inteligentes dentro da vivência destes, né? Então, a pergunta de 73, né, o instinto é independente da inteligência? Ele faz menção, a inteligência é alguma coisa e o instinto é outra? E a resposta, precisamente não. Não que não é independente. Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência, o instinto. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. É fato. E dentro dos mecanismos divinos, né? E o próprio reino animal prova isso, né? O reino animal por si só, ele busca meios, busca recursos para, por exemplo, não passar fome, busca meios para eles mesmos se acolherem num ambiente que podemos chamar de lar, né? Eles mesmos procuram, de um certo modo, né, se protegerem, né? Eles mesmos. Então, isso é carregado. Agora, é importante falar também que dentro do ponto de estudo, e vocês fiquem bem à vontade a qualquer momento de comentarem, abrir o microfone,
mandar um chat aqui, tá? É importante falar também que o homem por si só, ele se utiliza desse recurso do instinto, porque nós temos instinto também. Nós temos um instinto que, inclusive, nos possibilita nos preservarmos, nos possibilita nos conservarmos, nos possibilita nos protegermos, né? Nós temos esse instinto, e esse instinto ele é muito mecânico. Ele é muito mecânico, né? Ao ponto que, quantas vezes, de repente, você sente alguma coisa, te tocar alguma coisa, você já entra numa ação de proteção, de alerta, de monitorar o que aconteceu, né? Enfim, então nós temos isso e carregamos isso. O que não dá para se fazer é culpar os nossos fazejos, as nossas ações errôneas no instinto, né? Nossa, desculpa, eu agi por instinto. Eu agi por instinto, mas machucou. Né? Então nós temos que entender muito bem, porque nós estamos na classe de espíritos humanos que já têm o raciocínio. Então temos que tomar bastante cuidado perante as terceirizações que a gente comenta muito aqui de culpas que a gente vai passando, né? Ah, a culpa é agir por instinto, estava de cabeça quente, o instinto me fez isso, né, e tal. Então nós temos que ficar bem atentos com relação a isso, porque não adianta. Semente lançada, colheita obrigatória. É bem isso que funciona. E aí, nós vamos começar agora dentro da mesma lição, né? E qual que é a lição mesmo? Inteligência e instinto. A pergunta de 74. Pode-se assimilar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Olha, não. Até porque isso também, de um certo modo, ele está relacionado, e querendo ou não, com o nosso livre arbítrio. Então, por vezes, a gente comenta até assim, ou somos comentados, né? Nossa, aquela pessoa não tem limite, né? Não tem limite para isso, não tem limite para aquilo, não tem limite para aquilo outro. E muitas das vezes, essa questão do limite, ela está relacionada do nosso lado, do nosso intelecto, né? E instintivamente também é da mesma maneira, tá? Então, quando se pergunta, né, se pode dar um limite, assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um, ou aqui acabou o instinto e aqui começou a inteligência, né? E onde começa o outro, é isso. E a resposta dos espíritos é não, porque eles frequentemente se confundem. E por isso que, por vezes, nós culpamos o instinto. E nós estamos utilizando a inteligência. Então, é mais fácil nós, né, nos preservarmos e nos auto-inocentar uma coisa que eu utilizei pela inteligência e falar que foi pelo instinto. Estava de cabeça quente, né? Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. A princípio, se você está passando por um local que apresenta algum perigo, que se atente contra a nossa vida terrena, a princípio, naquele momento do susto, você age pelo instinto. Depois você começa a raciocinar como que você vai se desvencilhar daquela situação. Então, isso acontece, né? Estamos lá, dirigindo, está lá com o nosso automóvel, seja ele qual for.
E aí, de repente, passa um cachorro em frente e aparece do nada. A princípio, todo o meio de proteção, ele é o instinto. Opa, pisar no freio. E aí vai, né? Então é um instinto de proteção. É uma proteção não só comigo, mas uma proteção com o meu meio externo também, né? Agora, veja bem, se o cachorro, o cão, ele está passando bem à frente de mim, tá bem à frente, tá tudo bem. Vamos supor que eu estou numa velocidade um pouco mais alta, que não pode. Mas o cachorro está lá a 50, 60 metros de mim. E aí você nem sequer se esforça para não acontecer nada. Eu até tentei, mas não deu tempo. Opa! Só para começar, você estava em alta velocidade. Isso já é do seu raciocínio. Isso já é da sua inteligência. Então, é importante nós entendermos todos esses mecanismos aí, porque isso faz com que nós possamos crescer, né? Nós temos isso. Quem aqui também, e aí é importante, porque quando a gente começa a falar disso, do instinto e tudo mais, olha que interessante. Quem aqui, eu acho que todos, quem aqui já alguma vez não sonhou, e aí quando a gente fala de sonho, a gente fala da emancipação da alma, né? O corpo fica em repouso, mas o espírito ele sai ainda ligado no corpo, mas ele sai em caminhada, seja ele para onde for, né? A gente segue pelas nossas tendências, e aí a gente tá... Nossa, eu já tive muito sonho desse. Aí a gente tá numa beira de, né, numa montanha ou algum lugar muito alto, e aí você desequilibra e cai no sonho. Na hora que você vai cair, você acorda num susto danado. Isso acontece comigo, aconteceu comigo já. Olha, isso é o instinto do espírito, inclusive, né? Que, opa, eu preciso me proteger, né? Então você vai nisso. Olha que interessante, né? Olha que interessante como a doutrina espírita, como Kardec, ele vem abordando assuntos rotineiros. Mas tudo tem a sua causa, tudo tem a sua explicação. Então, o espírito, o instinto, ele é do próprio espírito. É outro ponto importante para a gente conversar também, porque a gente está achando que o instinto, né, e tudo mais, é um desenvolvimento do corpo. Não é, é o espírito também, que por si só carrega isso, né, carrega essa propriedade. E a inteligência, a todo momento, pronta para ser desenvolvida, ser evoluída. Tá? Então, pode-se assinalar o limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro, e aí repito, não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? É acertado dizer que as faculdades instintivas, ou seja, essas faculdades, essas propriedades que nós carregamos, do instinto, da proteção momentânea, né? A iminência de um perigo, né? Enfim, elas diminuem à medida que crescem as intelectuais, ou seja, à medida que vai crescendo todo o nosso desenvolvimento intelectual, proporcionalmente inverso, diminui o instinto? Essa é a pergunta. Dentro do entendimento e dentro dos estudos que nós estamos fazendo, né, eu acho que o instinto por si só, e independente da classe de espíritos que nós estamos ou estaremos fazendo parte, mas o instinto, eu acho que ele é o principal gatilho de proteção. Estou falando de proteção mesmo, e não de ataque. Tá? O instinto ele é o principal dispositivo nosso aí de proteção. E sendo assim, eu acho que ele nos acompanha. Eu acho, isso é uma opinião minha. Eu acho que ele nos acompanha
mesmo que minimizando, mas ele sempre vai nos acompanhar, ele nunca vai deixar de existir, o instinto. Mas o desenvolvimento intelectual, ele sempre vai evoluir, sim. Né? Então, eu acho que também não tem relação nesse sentido aqui de, tá aumentando o intelecto, vai diminuir ou até mesmo sumir o instinto, tá? Não vejo relação nesse sentido. Os espíritos, que está na outra página aqui, os espíritos respondem da seguinte maneira. Olha que interessante, ó. Vou fazer a pergunta de novo. É acertado dizer que as faculdades instintivas, elas diminuem à medida que crescem as intelectuais? A resposta dos espíritos: não. O instinto existe sempre. Mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. É interessante entender isso, porque os espíritos citam a respeito de negligenciamento. Então, o instinto, ele é algo também para, como nós carregamos ele e tudo mais, e ele é uma propriedade, uma faculdade importante para nós, mas nós temos que compreendê-la também. O instinto, nós temos que compreender. Qual que é o objetivo dessa ferramenta na nossa vida? E não somente nessa vertente do mal. Porque é o que nós estamos conversando aqui, é uma questão do seguinte, porque por vezes, e aí a gente já citou aqui, estava de cabeça quente, agir por instinto. Peraí, você agiu por instinto pela cabeça quente e fez o que fez? Quantas pessoas, quantas vidas são ceifadas? E estou falando de desencarne. Quantas pessoas são, e aí eu vou utilizar a palavra mesmo, assassinadas porque a outra agiu por instinto? Então aí entra o negligenciamento. O negligenciamento. Ou seja, o instinto também, ele tem que ser filtrado. Se nós temos mazelas ainda carregando, se nós ainda, e aí eu acho que isso é muito, né, vamos dizer assim, pesado, mas se ainda nós carregamos a maldade no coração, e aí é pesado mesmo, porque se isso acontece, a gente tem que despojar, mas se ainda carregamos resquícios de maldades no nosso coração, o instinto ele pode ser muito nocivo. E nós temos que desapegarmos de todo sentimento mal. Para isso que, inclusive, nós estamos aqui. Né? Nos depurarmos. Tirar todos esses resquícios que há muito tempo carregamos. E aí tem que ter renúncia. Vai ter que desapegar. Vai ter que estudar. E estou falando da parte moral. Vai ter que melhorar. Não tem como. A gente está falando de instinto e de intelecto, mas a gente não pode largar o moral. Não pode largar o moral. O moral ele é essencial. É o principal objetivo. Não só, mas é o principal objetivo de nós, espíritos encarnados novamente no planeta Terra. Próxima pergunta, e a última dessa lição. Que, na verdade, a próxima pergunta é a pergunta dentro da pergunta. 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Por que que o raciocínio não é sempre um guia infalível? Ela quem? A razão. É a resposta já. Seria infalível se não existisse falseada pela má educação.
pelo orgulho e pelo egoísmo. Olha só, estamos falando de instinto, estamos falando de intelecto e agora moral. Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. A má educação, ela não tem a ver com a educação que os nossos genitores nos passou. Essa má educação, ela é oriunda de muitas existências que já estamos carregando. Né? É importante nós colocarmos um grande asterisco em todo esse processo aí. Estamos aqui no planeta Terra ainda porque nós somos muito mal educados. Não é quem nos educou, é que nós somos por si só espíritos mal educados. Teimosos, melindrosos, melindramos, estou falando humanidade. Estamos à beira de realizar uma ação nobre, não o vamos por melindre. Então, nós temos que, né, saber realmente utilizar essas ferramentas que Deus nos ofereceu. Deus nos presenteou, que é a evolução. O instinto não raciocina. A razão permite o homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio, que foi algo que nós comentamos logo ali atrás, bem no começo do nosso estudo. O livre-arbítrio. Kardec comenta: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontânea as suas manifestações, enquanto as daquela são o resultado de apreciações e de deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. E eu acho que isso é essencial. Vamos lá, vamos falar, porque a gente fala de tudo aqui, né? Isso é importante. A doutrina espírita, ela aborda a filosofia. A cobra, ou as cobras, chamado também de animais peçonhentos, animais que carregam toxinas, venenos. Olha que interessante. A cobra, vamos supor que nós fomos para o meio de uma mata e sofremos uma picada de cobra. A cobra é perigosa? Olha, a cobra se protegeu. A cobra se protegeu. A cobra se camufla. Na verdade, a cobra ela tem medo do ser humano. E aí, de repente, você passou perto dela, ou até mesmo encostou nela, ela, como uma ação de proteção, ela foi lá e te picou. É perigoso? É perigoso. É fatal? É fatal. Mas é o recurso que ela tem para isso. É o instinto dela. É o instinto dela. Os animais carregam por si só o instinto. A sua preservação, ele se consolida no instinto dele. Olha só, existem algumas raças de abelha que no momento que ela vai te picar, ela deixa um ferrão no seu corpo. Ela vai desencarnar. Mas ela tentou se proteger, por alguma maneira. Vocês param para pensar que a abelha, que ela deixou o ferrão no seu corpo, ela vai desencarnar? Mas que ela agiu dessa maneira para se proteger? O mundo animal, ele é muito lindo. A natureza, ela é muito linda. Você vê realmente animais se camuflando para se proteger. Lagartos, por exemplo. A taturana, ela não vai te queimar se você não for lá e relar nela.
ela não vai te queimar. E ela queima por causa das toxinas que ela carrega por si. E olha, grande parte desses animais, eles são muito mais lentos do que a gente. Se você está no meio de uma floresta e tem um felino, seja ele qual for, e você, infelizmente, está naquele momento, onde aquele felino está procurando alimento, ele está procurando alimento pelo instinto. Agora é importante falar, o humano, ele consome vários tipos de alimentos, e dentre eles a carne, mas o humano, ele prepara a carne. O humano tempera a carne. Ao ponto de, se não gostar daquela carne, falar, nossa, tá mal temperada. Nós não estamos agindo por instinto, não. Nós estamos agindo por raciocínio. Eu não estou falando para ninguém deixar de comer a carne, se ainda não está preparado. Isso é da vivência humana. Mas estou falando que nós temos algumas propriedades a mais nesse sentido. Não é bem isso. Não é bem isso. Nós não saímos, propriamente falando, para caçar o nosso alimento. Isso normalmente já chega de maneira bem fácil pelos varejos da vida. Né? Vai lá, compra e tem. Aí aqueles que fazem esse serviço provavelmente faz com dons de covardia. Faz isso com... É importante citar isso. Porque o humano, ele não vai caçar só com a sua própria força. Ele vai com armamento e com o raciocínio. Os animais, por si só, utilizam os seus recursos naturais para isso. É só um ponto de pensamento que nós temos que ter. Bom, aqui nessa pergunta se encerra, pergunta e resposta, se encerra a inteligência e o instinto. E nós vamos começar uma lição aqui que eu amo ela. Nós estamos exatamente no livro 2º do Livro dos Espíritos, na onde o título principal dele é Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos. Origem e natureza dos Espíritos. A primeira pergunta dessa nova lição é a 76. Como podemos definir os espíritos? É importante falar que quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos, que nós inicialmente fizemos o estudo, né, dos prefácios, do processo introdutório, né, do livro por si só, e que depois, a partir da pergunta 1, que nós começamos, né, onde a lição é Deus, a pergunta 1, o que é Deus, né, e nós viemos, ó, nós começamos lá do 1, estamos na 76 agora, ó, e nós viemos lá nesse processo de estudo, e ainda assim mencionamos, né, sobre o espírito, já mencionamos a respeito do espírito, e por vezes nós fizemos até um estudo, será que o espírito, ele é uma parte retirada de Deus, né? Ou ele é criação de Deus? Nós fizemos esses estudos já. E dando continuidade nessa temática, porque talvez nós vamos flertar com esses tipos de conteúdo já nessa lição aqui, tá? Então, ó, como podemos definir os espíritos? Existe uma parte aqui do Livro dos Espíritos que nós vamos entender que o espírito ele foi criado desde, né, Deus, nosso Pai, nunca cessou a criação.
e que o espírito, ele é, pode-se assim dizer, criado simples e ignorante, que é o que é nos passado, né? Nós vemos bem embrutecidos, nós viemos um diamante bem sem trabalho, né? Então, vamos entender nessa primeira pergunta dessa lição, o que os espíritos respondem Kardec? Qual que é a definição de espírito na realidade? E aí ele vem falando assim, ó, os espíritos, podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Mas em que sentido, Rangel? Olha, quando você fala do minério e até mesmo do vegetal, você não pega pontos de inteligência. Aqui ele fala, os espíritos falam, que são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Ou seja, nós estamos agora nesse momento encarnados, mas existe tantos outros lá desencarnados, como um dia eu também serei novamente, né? É assim, a logística divina é assim, é idas e vindas, né? Então aqui os espíritos enaltecem a inteligência dos espíritos, que é a criação, né, de Deus, desses seres inteligentes, e ele reforça, povoa o universo mesmo, vários planetas, várias galáxias, né? Estamos contidos nesse processo aí, além do mundo material. O plano espiritual, ele começa aqui com a gente, aqui no encarnado, tá? Existe um número muito grande de espíritos transitando entre nós. Existe um anjo da guarda, um guia, um espírito protetor, um guia para nós. Então, nós estamos também circundados com esses espíritos. E esse plano espiritual ele começa aqui, tá? Na crosta terrestre. E vou falar mais. Dentro de comunicações, dentro de informações que nos é trazida, até no centro da Terra existe uma espiritualidade ali, né? Então, em todo ponto do universo existem os espíritos errantes, que são os espíritos desencarnados que estão no plano espiritual. 77. E aí, ó, vai tocar no assunto que nós já conversamos um pouco a respeito disso nas lições passadas. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, ou seja, pedacinhos tirados de Deus, por essa razão chamados filhos de Deus? Ó, nós somos a criação do Pai. A primeira pergunta já responderia tranquilamente. Somos criação. Nós não somos uma porção, nós não somos retirados de algum lugar. Como algumas doutrinas ou até mesmo religiões podem tratar em alguns segmentos algo desse tipo, né? Essa retirada de um lugar, de um outro, né? Outro ponto que a gente precisa conversar muito bem também é a respeito da como que é Deus, né? Ah, nós somos a imagem de Deus, né? E tal. Olha, a grandeza de Deus ela é tão enorme que é imperceptível o nosso entendimento quanto à forma física dele. Nós não temos condições, na classe de espíritos que nós estamos, de ter uma ideia de como é a forma física dele, como que ele é composto. Não temos. Mas sabemos que ele é nosso Pai.
bondoso, generoso, justo, criador. O que nos possibilita crescermos, evoluirmos, né? Então vamos lá, vamos para a resposta. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade? Por essa razão, chamados filhos de Deus. Resposta aos espíritos. Meu Deus! É a primeira coisa que eles respondem. Meu Deus, com uma exclamação aqui. Ou seja, os espíritos estão vindo agora bem taxativos na resposta. Meu Deus! São sua obra. Os espíritos são a obra de Deus. Precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Aí vem as analogias. Esta é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama-se sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Somos criados. Não somos tirados, né? É óbvio que toda a engenharia que Deus utiliza para a criação dos espíritos, ele utiliza os elementos químicos, tira do fluido vital, né? Tira do fluido cósmico universal e tudo, e todo esse licenciamento químico aí, né? Se nasce um espírito. Mas somos obra, e não, né? Retirados, por exemplo, do seu corpo. Pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Olha, eu respeito muito Kardec, é muito válido todas as perguntas dele, né? Até também para se utilizar uma linguagem de entendimento pleno, né? Na onde pode-se assim dizer, até aqueles que sejam mais humildes no campo do conhecimento, ele vai entender a linguagem, né? E aí Kardec, é óbvio, um cientista, né? Um pedagogo, ele vai a fundo mesmo, e mesmo numa pergunta que já tenha sido respondida para nós, mas ele vai lá e refaz. E os espíritos sempre na atividade respondendo, né, com primor. Então, olha só a pergunta de novo. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Já estudamos a respeito disso. E aí, a resposta anterior já responde essa. Porque se nós somos obra de Deus, nós viemos depois de Deus. E a pergunta aqui se faz alusão se nós fomos do mesmo tempo, de todo o tempo como Deus, tá? Então, a resposta nós já sabemos já. Não. Nós somos criação de Deus. Então, Deus já era quando nós começamos a ser. Resposta. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável, mas quando e como ele criou, não o sabemos. Pode-se dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe, isso é mistério. Porque nós não estamos na condição de entendimento ainda das propriedades que regem ao entorno de Deus. Nós não temos isso. Quando começaremos a ter com mais veemência? Quando nós estivermos na classe de mundos felizes e principalmente mundos celestes. Na nossa condição, nós temos, dentro do nosso raciocínio, pontos importantes a ser considerados. Mas a plenitude do entendimento, não nos é dado essa condição. Por quê? Por coisas que estão do nosso lado aqui encarnados. Já nos foge a percepção, coisas pequenas, coisas de fácil entendimento, deixamos e negligenciamos. Imagina saber algo do mais alto teor,
divino, né? Então, isso não nos compete ainda. 79. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? Eu acho que essa pergunta ela já é uma resposta. Né? Porque o espírito, sim, ele tem essa condição de desenvolvimento da inteligência, e conforme já foi falado nas respostas anteriores, nós somos esse espírito, sim, criados com a inteligência, uma inteligência adormecida, mas que ela será desenvolvida, né? Então, desde o princípio é assim, né? E sim, o corpo nosso, né? O corpo nosso, ele é formado do material, isso é fato. Inclusive, o corpo perispiritual, ele é também formado de uma matéria mais sutil, o perispírito, mas ele também é formado de uma matéria, né? E aí os espíritos, eles vão responder dessa maneira aqui, ó. O que vai responder, Angel? Que pode ser dois elementos gerais do universo, né? O inteligente e o material. Ele fala assim: é evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. Mas ela é perfeita, né? Olhemos para o nosso corpo. Que engenharia! Que engenharia! Né? É fenomenal. Os órgãos, as nossas condições, os nossos mecanismos de respiração, nossas propriedades de visão, tudo muito certo. Os sinais elétricos que o cérebro emite e recebe do nosso próprio corpo. É interessante nós entendermos isso, né? Toda a movimentação que fazemos, igual eu estou conversando agora, tudo sinais elétricos saindo do cérebro. É importante falar que o cérebro, ele tem a ligação ali de forma direta, né? Nos nossos pontos, né? Com o espírito, né? Mas isso está sendo, encaminhado. Aí tem uma parte do cérebro que realiza tal ação, tem outra parte que recebe isso. Quando eu machuco, o cérebro recebe essa informação. E por vezes, quando eu machuco que eu não vi que machuquei, o cérebro ele ainda não tem a informação da dor. Olha só, olha o mecanismo. É belo demais. E aí vai até por um ponto, talvez, de protesto. Como não acreditar em Deus, né? Como não acreditar nesse Criador maior? É evidente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material, e a maneira dessa formação é que desconhecemos. 80. Deixa eu ver o horário. 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Olha só a pergunta, eu acho que é importante a resposta que vai ser dada aqui. Ele está perguntando se teve algum momento que Deus, nosso Pai, ele criou uma massa de espíritos e acabou, cessou, não tem continuidade mais esse processo. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Resposta: é permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. É importante nós citarmos que o universo ele é infinito. Na onde você pensa que não deva ter mais nada, a continuidade é
ter alguma coisa ainda. Então, vai indo, né? Ah, não, o universo ele vai até aqui, daqui para frente é o branco, é o nada. Mas peraí, o nada é alguma coisa, então continua para frente. É importante nós entendermos isso. E dentro desse processo, Deus nunca cessou a criação. Nunca cessou, inclusive, a criação, não é somente dos espíritos, não. É das moradas também. Das moradas. Por vezes vocês não vejam, ou na internet, ou na televisão, a NASA descobriu o nascimento de uma nova estrela. A NASA descobriu o nascimento de uma nova galáxia. A NASA... Olha aí, hein? Olha Deus criando, recriando, co-criando, né? E indo à frente para dar maneiras, para dar possibilidades para que as vidas continuem. Né? Pergunta 81. E findaremos com ela. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Que é um outro ponto que nós devemos pensar e raciocinar bem. Se a princípio foi Allan Kardec perguntou se os espíritos, de um certo modo, eles saíam da massa ou do corpo que é Deus, já foi respondido. É uma criação de Deus. É o nosso Pai. E agora a pergunta é se, de um certo modo, nós saímos um espírito do outro, né? Se nós temos... E aí vamos lá. Aí é humanizar o mundo material. Como assim? Nós sabemos que dentro de uma relação vai se gerar um filho e ele vai nascer. Então, nesse sentido, materialmente falando, isso ocorre. É o mecanismo que nós temos aqui no planeta. Aí, o que Kardec fez? O Kardec quis tirar, mais ou menos, de um lado, uma rotina humana, norteando para o espiritual. Será que também ocorre, talvez, a mesma coisa? Será que há... Se não ocorre a mesma coisa, mas ocorre algo análogo a isso, né? Será? Né? E aí, vamos entender que não ocorre isso. A criação parte do Pai. E é individualizado. Inclusive, há 2 perguntas atrás, os espíritos respondem para o Kardec a respeito da individualização do espírito como sendo o ser inteligente. Tá? Então, olha só. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os criou como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Vontade de quem? De Deus. Mas repito ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Então, é importante falar que Deus nos criou. Os mecanismos que ele utiliza ou utilizou, isso ainda não nos é dado. A noção do entendimento pleno. Tá? Pessoal, vamos estar encerrando. Querem comentar alguma coisa? Querem escrever alguma coisa no chat? Fique à vontade. É o momento. Então, vamos partir para o encerramento. A próxima lição, a próxima pergunta, para quem estiver acompanhando a gente, seja aqui ou seja no YouTube, a nossa próxima pergunta de estudo é a de número 82, tá? Número 82. Vamos dar por encerrar. Agradecer a todos novamente, né, que está participando aqui. Eu vou pedir para o Fabiano fazer a prece de encerramento, mas eu quero fazer uma menção para todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, pelas provas, pelas expiações, pelas doenças, pelas enfermidades, pelas dificuldades de todos os modos, de
todos os tipos, pelas vivências que nós temos que passar, tá? Pelos relacionamentos que estão em crises, enfim, que essa prece seja levada para tantos os encarnados quanto para os desencarnados também, que somos tão ávidos de ajuda e auxílio da espiritualidade, do Cristo e de Deus. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livre-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano, mais uma vez. Obrigado por quem está do seu lado aí, talvez acompanhando também. Obrigado, Viviane, também. Fabiana, tia Marlene, tia Ivanete, a Renata, que eu sei o bem que está aí, para todos que estão, de uma certa maneira, comentando, estão acompanhando a reunião de estudos, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube, e tenhamos um domingo e uma semana de muita fé, de muitas bênçãos, de muita luta, né? Mas sempre mirando o crescimento e a evolução espiritual, que é o principal intuito. Fiquem com Deus, sejam abençoados. Uma boa semana para todos, um bom feriado amanhã, né? Um dia a mais para dar uma descansadinha. E até domingo que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiana. Que assim seja.